Henrique Stetter, Diga a tua. I want polêmica. Ah, Então vamos falar de mercado. vamos. Ano novo, vida nova ou não? As incertezas parecem ser a mesma, né? As mesmas no caso, principalmente vamos começar falando sobre os Estados Unidos. Hoje nós tivemos um dado importante sendo divulgado. Ai, neném, o CPI, o dado de inflação de O dezembro. CPI, o PPI, o PCI. Começa desse jeito. E foi um dado importante porque ele foi referente ao mês de dezembro, ou seja, representa também o fechamento do ano, né? Bom, a grande dúvida que eu fico a respeito dessa divulgação e até que buscando te entender um pouquinho melhor a respeito de perspectiva para esse ano é: qual foi a leitura, inicialmente, que você teve, Portela? E mais do que isso, né? Qual que é a sua visão a respeito dessa grande dúvida que o mercado tem no momento de quando começam os cortes? Depois eu queria ouvir até um pouquinho sobre a sua perspectiva mais estrutural do negócio. Se faz sentido, o que isso pode gerar no futuro, enfim, se de fato a situação está boa para a gente pensar em fazer esses movimentos, né, de corte de juros, enfim, mas vamos começar primeiro falando desse dado de hoje, o fechamento de 2023, qual foi sua leitura? Então, eu estava bem tenso com esse número, tá? Eu achava que podia ser um número mais forte do que ele foi, e isso podia mudar bem o cenário no início do ano, né? Então, lembrando que a gente fechou ali novembro, dezembro, fechamento de juros, né? A bolsa subindo, o mercado ali no modo risk-on, né? E já começou o início do ano entregando, né, mostrando um posicionamento técnico muito ruim, né, a bolsa caindo, dólar forte, né, o dólar aqui no Brasil queridinho de todo mundo aí, né, subindo. E esse número, cara, podia desencadear um ano de stops, né, muito grande, né, porque de fato poderia tirar março da mesa, né. E quando eu escuto os principais diretores do Fed, eles estão não querem garantir o corte, né, porque tem muito dado até março, né. E esse número tinha uma expectativa que pudesse devolver, que nem a gente tem nossa, né, Black Friday aqui, não é do Brasil, né, é dos Estados Unidos. Muitos itens caem em novembro e devolvem em dezembro. A parte do núcleo, né, está um pouquinho mais pressionada nesses Estados Unidos. E tem o Fed, mostrou o Super Core, né, que tinha uma expectativa que podia vir mais alta. Mas acabou que ele veio ali um pouco, o núcleo, né? Veio ali um 0,3, 0,31, né? Veio ali aqui, tinha muita gente com 0,25. Eu achava que tinha um risco que podia vir um 0,40. Então acho que não veio 0,40, veio 0,30. Acho que foi um número que saiu da frente, né? Assim, foi positivo que saiu da frente um risco de cauda. Tá? Porque a expectativa para janeiro e fevereiro são melhores, mais benignas, né? Preço de carros nos Estados Unidos continua caindo, a gasolina está caindo, então a gente vai ver o número de janeiro e fevereiro melhores, né? Então quando o Fed estiver ali em março, ele vai ter alguma sequência de números mais positivos. Já como o Lucas falou, tem o PPI amanhã também, né? Então para você fazer o PCI, né? Então essa sopra de letrinhas, né? O Fed em 2012 ele começou a instituir lá o Inflation Target no PCI, né? Então o PCI ele é bem parecido com o nosso IPCA aqui, tá? Então ele tem uma cesta móvel, né? Então eles vão reavaliando se você está consumindo mais alimentação, né? Mais transportes, né? Mais serviços. Então eles vão ajustando o peso ao longo do tempo, né? Então eles mudaram, né? Por causa disso. E você precisa do indicador do PPI também, que é o IGPM deles, para você conseguir tirar essas métricas, né? Ele é um pouco mais complexo, porque no CPI você pega uma base, uma fonte de dados, o PCI você pega outra, né, que usa o PPI de outra, e você junta, né, e dá o PCI. O que está acontecendo agora? Abriu um gap, né? O PCI está muito mais baixo, né? Porque o que tem pressionado no CPI, né, uma parte de habitação lá, né, de aluguéis e de saúde, né, o Medicare, tem um peso mais baixo no PCI, né? Então ele, com o número de hoje, tem uma perspectiva do núcleo do PCI vir
entre 0,15 e 0,20. Que aí quando você vai analisar o 3 meses e 6 meses, né, vai ficar ali 1,6 o 3 meses e 1,8 6 meses. Então quando você olha essa métrica, pô, a meta é 2. 3 meses 1,6, 6 meses 1,8. Resolveu. O cara pode cair os juros. Né? Agora, quando você olha o Supercore, né, do Fed, da mesma forma que o nosso BC aqui falou, olha para o serviço subjacente. Né? Lá o Fed falou, agora tem o Supercore, né, que você exclui essa parte de habitação, exclui tudo no core que é ligado a transporte, a gasolina, né, de preço de energia que contamina o core. Então eu quero olhar um core mais limpo. Ele está rodando num patamar ainda alto, né? Então você tem um pouco dessa dúvida, né? Porque a gente teve uma desinflação de bens muito grande, né? Na pandemia, né? Só relembrando, né? Todo mundo ficou em casa, né? Trocou geladeira, trocou televisão, fez a puxadinha, pintou a casa e tal. Então tudo ligado a bens explodiu de preço, serviço despencou, que ninguém saía para jantar, né? Por exemplo. E agora está o inverso, né? O mercado de bens normalizando e todo mundo consumindo serviço, indo para jantar, indo para o cinema, né? Tentando fazer 3 viagens no ano para compensar. E essa parte de serviço explodiu de preço. Então a parte de bens ajudou bastante. Os serviços, claro que contamina, né? Quando você tem uma deflação ali, a parte de bens acaba contaminando o lucro e deu uma melhora. A dúvida é daqui para frente. A dúvida é não daqui para frente até no meio do ano, mas como é que será que o Fed vai errar em já cair os juros em março e reacelerar aí a inflação? É um pouco no medo deles, né? Você tem o Arthur Burns, né, que foi do Fed da época de 70, que para ajudar o presidente, o Nixon, né, mas lá foi assim, foi intencional, né? Ele de fato ajudou ali a eleição, né? Caiu os juros, com atividade, né, forte, com parte do emprego que estava boa ainda. Teve ali também o choque de petróleo. E, olhando o choque de petróleo, a atividade vai cair, né? Então aproveitou para cair os juros e ele passou pela história como o presidente do Fed que né, fez tudo errado, né? Então acho que o Powell, essa diretoria também não quer, né, entrar na história como pô, sou o novo Arthur Burns ou sou o Volcker, né? Também não quero ser o Volcker, né? Mas o Powell, ele sempre já terminou várias vezes um discurso dele com uma frasezinha do Volcker para dizer, ó, cara, quero ver a inflação mesmo na meta.